Vamos lá, pessoal, vou ensinar para vocês aqui agora exatamente o processo de prospecção e vendas que eu costumo aplicar nos meus clientes de B2B, tá? Isso aqui é uma espécie de Canva, tá bom? Você vai utilizar esse Canva aqui para você criar um processo e uma forma de trabalhar dos seus vendedores, do seu time de vendas ou até mesmo de você, certo? Lembrando que isso aqui não é um padrão, você precisa adaptar ele para o seu negócio, ok? Aqui eu vou colocar o que normalmente é utilizado, lembrando que você pode migrar o que você criar nesta planilha para dentro do seu CRM para que os seus vendedores usem isso dia após dia, beleza? Vamos lá então. Bom, aqui a gente tem os estágios, né, dos leads, eles estão todos aqui, o estágio em que os seus potenciais clientes vão estar até comprar de você, e aqui embaixo a gente tem uma lista de coisas que precisam acontecer dentro desse estágio, beleza? Então vamos lá. Primeiro eu quero explicar cada um dos estágios para vocês. O que é um suspect? O suspect, geralmente, ele é um lead que não sabe que você existe ainda. Ele é uma base fria, uma base que você compra da CDL, por exemplo, ou que você usa uma ferramenta como a Hamper, por exemplo, para gerar, e você vai prospectar. É basicamente aquele lead de outbound, beleza? O lead, ele sabe quem você é, mas ele ainda não pediu para falar com você. Isso é quando você pega, olha para sua base de clientes, sua base de leads lá, de gente que baixou e-book, planilha, outros materiais seu, e tenta entrar em contato com essas pessoas. Eles não pediram para falar com você. Ainda estamos falando de um outbound, né? Só para recapitular a diferença entre inbound e outbound. O inbound é quando as pessoas pedem para falar com você, o outbound é quando você fala com elas. Inclusive, recomendo a leitura do livro A Receita Previsível, ou pelo menos escutar o resumo dele lá no ResumoCast, para você entender um pouco melhor sobre o outbound em si, já que inbound ficou bem famoso no Brasil nos últimos tempos. O MQL é a sigla em inglês para Marketing Qualified Lead, né? O lead qualificado pelo marketing, ele é nada mais do que a levantada de mão. É quando o seu cliente se cadastra para uma demonstração, para um teste gratuito ou algo semelhante. É uma solicitação comercial. O SQL é o Sales Qualified Lead, é o lead que foi validado pelo comercial, ou seja, o comercial conseguiu falar com aquela levantada de mão, que pediu para falar com ele e validou que aquele lá é um lead que realmente tem perfil para o negócio, tem perfil para comprar, perfeito? Porque uma coisa é o marketing dizer que aquele lead é qualificado, outra coisa é vendas confirmar que aquilo lá aconteceu, tá bom? Lembre-se que esse processo aqui é extremamente importante, se você não seguir um processo, você vai sempre depender de vendedores estrelinha e isso não existe mais, é difícil replicar e custa muito caro. E aí tem o SAL, que é o Sales Accepted Lead. É o lead que foi aceitado por vendas, né, que teve um fit, já quer comprar, mas ainda não fechou por algum motivo. É uma oportunidade validada, geralmente é o lead mais quente, tá bom? E aí vamos dissecar agora cada uma das fases dentro desse pessoal aqui. Um suspect, qual que é o objetivo que eu tenho ao falar com o lead suspect? É conseguir uma conexão, ou seja, vamos dar um exemplo muito simples. Vou ligar, vendo para salão de beleza. Aí eu ligo no salão de beleza e a atendente que atende o telefone, né, a balconista. E eu tenho que conseguir chegar no decisor, né, ou seja, no gestor ou no gerente ou no dono, né. Para chegar nessa pessoa, isso se chama conexão. Você tem que se conectar com quem realmente importa naquele negócio, ok? E o que é uma validação? A validação é o que precisa acontecer para que o lead que está naquela etapa avance. Então, para que o suspect avance para lead, eu preciso falar com o decisor. A partir do momento em que eu falei com o decisor, ele avança para lead, ok? E o que eu tenho que fazer? Quais são as ações de cadência? Então, o que o seu vendedor precisa fazer quando entra um novo lead nesta etapa do funil? No caso do suspect, uma cold call, uma ligação, né, fria. Então, ele tem que ligar e tentar fazer uma prospecção, certo? Qual que é o checklist de perguntas? Aí aqui, cara, você pode soltar a mão e pode atualizar isso semanalmente com seus vendedores, dependendo do teu volume de prospecção. Pode ser menos ou mais do que uma semana. Então, por exemplo, no livro que eu mencionei, A Receita Previsível, ele fala sobre essa frase. Estou ligando em uma hora ruim, é uma boa forma de você conseguir o respeito do seu lead e fazer uma boa conexão com ele. Então, é um checklist de perguntas para acontecer no momento da cold call. Aí, materiais de apoio. Quais são os materiais de apoio que o vendedor pode utilizar neste momento para prospectar aquele lead? Então, eu coloquei aqui um exemplo, um speech de vendas. Você escreve um discursozinho de vendas e entrega para o seu vendedor. Ou então, sei lá, talvez você use um e-book para o seu vendedor enviar para o cliente, porque não necessariamente, tá, esse suspect precisa ser contactado via telefone. Aqui em ações de cadência, podia ser o envio de um cold mail. E aí ele poderia mandar um e-book por esse cold mail, por exemplo, tá? O cold mail, para quem não sabe, é uma prospecção ativa via e-mail, que você pode utilizar ferramentas como o Mailshake ou o hack de cold mail que tem aqui nesse curso. Ferramentas, aí você vai colocar as ferramentas que estão envolvidas ali naquele processo, telefone, CRM, WhatsApp, enfim, o que o seu vendedor for utilizar.
Objeções, né? Então, quais são as objeções que normalmente surgem nessa etapa? Uma objeção muito comum é quando o balconista, eu coloquei aqui, morreu no balcão. O balconista vira e fala, olha, não vou passar o telefone do meu gerente, eu não tenho essa autorização. Isso é uma objeção. É importante que o seu vendedor alimente essas objeções diariamente, né? Se possível, dependendo do volume, semanalmente ou até menos ou mais. Ele tem que alimentar isso aqui para que você, como gestor comercial dele, ou se você é seu próprio gestor comercial e vende sozinho, né, o time, os exércitos de um homem só, para que você aprenda a lidar com essa objeção, para quando ela vier de novo, você estar um pouco mais preparado, ok? Toda objeção pode ser quebrada, beleza? Tempo de vida. Tempo de vida é o tempo máximo que o lead fica nessa etapa. Não pode ficar entupindo o CRM, tá? Inclusive, pessoal, tô falando muito de CRM aqui, eu recomendo o Nectar CRM, tá? Que é 100% gratuito para você utilizar. Vou colocar o link dele aqui embaixo. O tempo de vida é o tempo que o lead pode ficar ali. Se você não conseguiu o objetivo, que era conexão em, por exemplo, 2 dias, você vai e dá perdido naquele lead, né? Que é a nomenclatura que a gente dá no CRM quando o vendedor exclui o lead de lá. Taxa de avanço, eu tô colocando aqui o que é uma média de mercado, tá, pessoal? Isso aqui não é regra. Você precisa descobrir quais são suas taxas de avanço, mas normalmente de 7 a 15% dos suspects, quando você tem uma boa call, uma boa conexão, fala com ele no canal correto, avançam para a fase seguinte, que é a fase de lead, tá? Lembrando que se você não for fazer prospecção outbound, você não precisa ter uma etapa suspect. Por isso que eu falei que você tem que adaptar para o seu negócio. Se hoje você gera, por exemplo, muitas levantadas de mão, você não precisa investir numa ação com suspects, ok? Vou dar um outro exemplo simples aqui, no MQL mesmo, na levantada de mão. O objetivo é ter fit com o produto, ou seja, se o cara às vezes conectou lá, entrou em contato, pediu para solicitar uma demonstração, mas ele era só um curioso, ele não, só queria ver como é que era mesmo, eu queria era uma ferramenta de Instagram, não era a sua ferramenta, né? Eu já vivi esse tipo de objeção lá no Stay. E aí você tem que entender quais são os critérios de necessidade. Então, a melhor forma de você entender o critério de necessidade, eu coloquei aqui no checklist de perguntas, que é, você pergunta na hora da ligação, na hora da conversa com o lead, de 0 a 10, que nota você daria para, aí qual que é a sua solução? Sua solução é de atendimento, é de vendas? Eu, por exemplo, no Stay, a gente é uma solução de venda. Então eu pergunto, olha, fulano, de 0 a 10, que nota você dá para suas vendas hoje? Aí ele responde alguma coisa, nunca é 10, ele nunca responde 10. Ah, é um 7. Aí eu falo, certo, o que falta para ser um 8? Ou para ser um 10? Aí ele fala, aí ele começa a me contar os problemas dele. Os problemas dele serão utilizados para que eu consiga avançar na negociação. Porque se eu sei o problema dele e ele se cadastrou, eu sei qual é o problema dele e eu resolvo esse problema, eu aumento muito a minha taxa de conversão, beleza? E eu coloco ali quais são os materiais de apoio e tudo mais. E aqui nas ações de cadência, por exemplo, no Suspect, como o lead fica apenas 2 dias, eu coloquei só uma cold call. Mas você pode colocar, por exemplo, só um envio de WhatsApp, ou só um envio de e-mail, ou 2, enfim, fica total ao seu critério. É importante testar, você tem que criar um desse, aplicar e melhorar ele semanalmente, beleza? Eu vou colocar, claro, essa planilha aqui em anexo, aqui embaixo. Aí o tempo de vida do MQL é 6 dias, se eu não conseguir avançar com o MQL, eu tiro ele dessa lista aqui, e geralmente 35% dos MQLs são validados pelo comercial como SQL, ou seja, ele consegue entender que esse lead tem um problema que eu consigo resolver, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, pegue qual dessas etapas aqui faz sentido para você. Se você tem uma grande base de leads que não solicitam demonstração, que não falam com você, recomendo que o seu funil comece por lead, né? Não precisa ter o suspect. Se você tem uma geração de lead muito baixa, não gera lead hoje, começa com o suspect. Então você compra uma base em ferramentas como as que eu citei, que é a Ramper, R-A-M-P-E-R, que são ferramentas muito boas de geração de lead. Tem a Results também, eu vou colocar todas as referências aqui embaixo. Agora, se você tem uma geração muito grande de solicitação de demonstração, utilize esse aqui, que é o MQL, a levantada de mão, né? Comece por essa parte aqui, beleza? Então, eu quero agora que você preencha esse canvas aqui, junto com seus vendedores, caso você tenha um time comercial, e aplique e revise ele semanalmente, que no mínimo em 7 semanas você vai ter vendedores batendo meta consistentemente.